Queridos e amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui aprendendo juntamente com os irmãos na Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica do mundo. Meus amados irmãos, domingo 23 de janeiro de 2022, nós estaremos aprendendo a quarta lição do trimestre. Espero em Deus que você tenha iniciado o ano se matriculando na EBD. Você tenha sentido-se tocado pelo Espírito Santo de Deus e se dirigido a uma escola bíblica dominical aí próximo à tua casa e se matriculado, iniciado o ano de forma diferenciada, como aluno da Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica do mundo. Domingo nós haveremos de estudar sobre a estrutura da Bíblia. A estrutura da Bíblia, que nós podemos classificar que seja a base, o alicerce, não é? O arcabouço, aonde está firmada. Então, estaremos de fato no próximo domingo entendendo como se estrutura a Bíblia. E me faz lembrar em uma das célebres frases do saudoso Rui Barbosa, um grande escritor brasileiro, grande político, um homem honrado internacionalmente, deveras conhecido. Ele, em um determinado momento, ele disse que a Bíblia, em cima dos seus livros da biblioteca, ela torna-se a cabeça dos demais. Se ele colocar a Bíblia no meio destes livros, a Bíblia será, por certo, o coração dos demais livros. E se ele pegasse a Bíblia e colocasse a Bíblia abaixo de todos os outros livros, a Bíblia seria a base, a estrutura. Veja, um homem douto, não necessariamente cristão evangélico, mas de uma sabedoria ímpar, e foi feliz ao fazer esta colocação, nos trazendo este exemplo de como nós podemos entender o que de fato significa a estrutura da Bíblia Sagrada. Meus amados, a leitura bíblica em classe, que nós haveremos de ler, está contida em Lucas capítulo 24, versículo 44 ao 49. Então, se você tiver a sua Bíblia, a sua lição, daqui a um pouco mais haveremos de estar lendo a leitura bíblica em classe, e eu quero te convidar a acompanhar juntamente conosco esta preciosa leitura. O textuário da lição, Lucas capítulo 24, versículo 44, que é o primeiro versículo da leitura bíblica em classe, que diz o seguinte: e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Esta palavra de Jesus, quando apresentou-se ressurreto aos apóstolos, naquele momento em que eles todos estavam como que entristecidos pela morte de Jesus, pela brutal morte, mas aí veio os discípulos do caminho de Emaús apresentar aos apóstolos, dizer que teve com Jesus, e neste momento Jesus apresenta-se também a eles e traz esta mensagem, dizendo que ele disse que haveria de se cumprir o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele relembrando aos apóstolos, aos seus discípulos, a respeito de que houvera falado anteriormente. Meus amados irmãos, a verdade prática diz o seguinte: a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é a nossa única regra de fé
e prática. Nós temos aprendido sobre a autoridade, nós temos aprendido sobre a inspiração, a inerrância e a estrutura. E a estrutura da Bíblia, em seu compilamento, é composto de 66 livros, escritos e inspirados por pessoas diversas, por homens diversos, em épocas diversas, né? Em momentos diversos, mas que a sua junção não só demonstra a veracidade, como nos traz a certeza de que nela obteremos a salvação. Então, a verdade prática nos diz que a Bíblia é composta de 66 livros divinamente inspirados, independente de época e de quem tenha a escrito. A leitura diária, segunda Apocalipse 18 e 19, diz o seguinte: nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Existe até a profecia bíblica que aquele que retirar ou acrescentar, por certo, a sua parte também será retirada ou acrescentada no dia do juízo final. Terça-feira, Romanos, capítulo 1, versículo 2. Os textos inspirados são chamados de Santas Escrituras. E quais são os textos inspirados? Todos eles. Todos os textos bíblicos são inspirados. Desde a genealogia dos homens ao próprio livro de Esther, onde sequer existe a palavra Deus, o nome de Deus. Sequer compõe no livro de Esther, sequer o livro de Esther é composto, melhor dizendo, em seu histórico, a palavra Deus. Mas, mesmo assim, é um livro inspirado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, para nos trazer um ensinamento de confiança, de perseverança, de fidelidade, né? De paciência. Quarta, Juízes 3 e 4. O Antigo Testamento é dotado de veracidade e de autoridade, bem como o Novo. Mas o Antigo Testamento, ele é dotado, é composto, é baseado, é alicerçado, é estruturado em verdade e veracidade. Autoridade e veracidade. Quinta, 1 Coríntios 2, 4 ao 13. Os livros inspirados e autorizados são chamados de canônicos. Irmão Felipe, eu já ouvi falar sobre isso, sobre livros canônicos. Pronto. Livros canônicos são livros inspirados. E livros não canônicos são livros não inspirados. Por isso que a Bíblia é compilada de 66 livros inspirados. Há a Bíblia romana, que tem mais 7 livros. Todavia, estes livros são denominados não canônicos, porque, por certo, não são inspirados por Deus. Pode até haver a inspiração humana, o desejo humano de ter feito, de ter deixado, de ter escrito, de ter narrado, mas não sendo orientado pelo Santo Espírito de Deus. Sexta-feira, Efésios 2 e 20. A igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos. Quase que não sai, né? Mas é preservou, de preservar. A igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos. Sábado, Mateus 24 e 5. A palavra de Deus é atemporal e imutável. Então, a palavra de Deus, ela
ela não tem tempo. Ela serviu ao passado, serve ao presente e servirá ao futuro. Ela é atemporal. Ela falou aos homens ao passado, no passado, fala aos nossos corações no devido presente e falará e continuará falando à humanidade no futuro. A leitura bíblica em classe, como eu disse para os irmãos, está contida em Lucas 24, 44 a 49, que o primeiro versículo é o textuário, Jesus dizendo: e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. 45, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Versículo 47, e em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E o 49, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mandamento divino, ordenamento de Jesus, para que nós pudéssemos, para que os discípulos pudessem ser revestidos pelo Espírito Santo de Deus, eles precisariam ficar aguardando a promessa na cidade de Jerusalém. E de fato aconteceu este evento que são narrados no livro de Atos dos Apóstolos. Os hinos sugeridos é o 185, o 354 e o 603 da harpa cristã. A introdução nos manda conhecer a estrutura da Bíblia e como manejá-la. Por incrível que pareça, tem crentes, servos de Deus, que ainda não sabem manejar a Bíblia. É muito comum isso quando a gente vai fazer a leitura oficial, né? Que é denominada como leitura oficial, e pede para abrir a Bíblia, e a gente vê algumas pessoas, e eu não estou falando de pessoas idosas, de pessoas com dificuldade de visão, não, eu estou falando de jovens, né? Desta nova geração. Elas estão tão desleixas no que diz respeito ao conhecer a Bíblia, que sequer sabem manuseá-la. É bem verdade que existem alguns livros que são de pouco uso por nós, né? E por ser de pouco uso, difícil encontrá-los na Bíblia. Mas se a gente tiver o contato, se a gente tiver o manuseio, o costume de assim fazê-lo, a gente por certo sabe onde se localiza os livros bíblicos, né? Nós já tivemos a oportunidade na lição passada de mostrarmos como é dividido a Bíblia, como são divididos, não é? Os 66 livros da Bíblia, que é dividido com os 5 primeiros livros denominados de Pentateuco, né? Que está contido de Gênesis a Deuteronômio. Depois vem os livros históricos, que vai de Josué a Esté. Depois vem os livros poéticos, que vai de Jó, né, a Cântares de Salomão. Depois vem os profetas maiores, que são de Isaías, que vai de Isaías a Daniel. Os profetas menores, que é de Oséias a Malaquias, e assim encerra o Velho Testamento, né? Chega-se aos primeiros livros da Bíblia e por certo, ao Velho Testamento, que encerra-se em Malaquias. Aí entra-se no Novo Testamento, que é composto dos Evangelhos, que é os
4 primeiro evangélicos, que são Mateus, Marcos e Lucas, né? Depois vem o livro de Atos dos Apóstolos. Depois de Atos dos Apóstolos vem as epístolas paulinas, que é de Romano a Filemon. Depois das epístolas paulinas, nós temos as epístolas gerais, que vai de Hebreus a Judas, e por fim o livro de Apocalipse, que é a revelação que há de acontecer e que tem acontecido nesses últimos tempos. Então, a gente precisa saber dividir a Bíblia dentro desse contexto para, por certo, saber manuseá-la. A apresentação da lição. A lição tem por objetivo mostrar como a Bíblia está organizada, que se divide em 2 testamentos, que são classificados em Velho e Novo Testamento, por classificação dos livros em cada testamento. Devemos ter a motivação de passear pela Bíblia com desenvoltura. Todo estudante sério da Bíblia sabe identificar os livros e encontrá-los. Todo crente tem esta obrigação de saber fazer. Não é favor algum, é desmérito você se dizer cristão, hoje com acesso a tanta tecnologia e conhecimento, e não saber manusear a Bíblia. Irmão Felipe, e como eu faço? A princípio, comece conhecendo a sua Bíblia. Depois se matricule na escola bíblica dominical, que por certo você vai obter ajuda. Não tenha vergonha de se sentir de Deus, se matricular no discipulado, né, que é de suma importância o crente saber conhecer a Bíblia, e o discipulado ajuda, por certo, e muito. Sugestão: elabore um documento em que a estrutura da Bíblia, conforme o constitucional presente, esteja presente. Então, seria bom você elaborar de forma pessoal um documento onde você, baseado no que está contido na Bíblia, este documento seja alicerçado, seja, vamos dizer assim, outorgado, a título de aprendizagem mesmo, de manuseio, de conhecimento. O primeiro ponto da lição: como a Bíblia está organizada. Definição do termo Bíblia, o primeiro subtópico do primeiro ponto. A palavra Bíblia tem origem tanto do vocábulo grego como do vocábulo latim. O termo grego da Bíblia significa Bíblios, que significa livro, e tem conotação de qualidade sagrada. A palavra Bíblia no latim é um substantivo feminino singular, que igualmente exprime a ideia de livro. Tanto no latim como no grego, ela significa livro. No latim é um substantivo feminino singular, que igualmente exprime a ideia de livro. Por volta de 150 depois de Cristo, cristãos passaram a usar o termo em grego da Bíblia, ou seja, os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. Segundo subponto do primeiro ponto, o cânon da Bíblia. A expressão cânon procede do hebraico caner, com sentido de vara de medir. O termo correspondente em grego é cânon, que significa régua. No hebraico é caner, que dá como sentido vara de medir, e no grego tem sentido de régua, e a palavra é cânon.
O vocábulo cano é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados, que passou a ser designado após a junção dos 66 livros bíblicos. Terceiro ponto do primeiro tópico, terceiro subtópico do primeiro tópico. O termo testamento vem do latim, que significa testamentum, que é a tradução da palavra grega diatéquere e da hebraica berik. Ambos os termos têm sentido de aliança, pacto ou concerto. Ou seja, testamentos vem do latim, que quer dizer testamento, vem do grego diatéque e do hebraico berink. Ambos termos têm o significado de aliança, pacto ou concerto. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo no 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Refere-se aos livros dos judeus, reconhecidos por Jesus como as Escrituras, a lei, os profetas e os salmos. O Novo Testamento foi usado para referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Em Jesus nasce o Novo Testamento. E o Velho Testamento foi escrito para e na pretensão de apresentar Jesus. Para Jesus, para mostrar Jesus, né? Na pretensão de que o homem conheça Jesus. E o Novo Testamento inicia-se no cumprimento da promessa do Velho em Jesus. A sinopse do primeiro ponto: a Bíblia divide-se em dois testamentos divinamente inspirados, que são o Antigo e o Novo Testamento. Alguns fatos particulares que é de suma importância, que você, por certo, vai aprender na tua sala de aula. Antes, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. A divisão em capítulos e versículos foi feita no ano de 1250 pelo cardeal Hugo de Saint-Chartres, um abade dominicano, estudioso das Escrituras. E existe um outro cunho histórico que eu te convido a ir à escola dominical, que você haverá de aprender lá. O segundo ponto da lição, o Antigo Testamento, primeiro subponto do segundo ponto, os livros do Antigo Testamento. A classificação dos livros do Antigo Testamento, tal como conhecemos hoje, se divide em seguintes grupos, como eu li no início. 5 primeiros livros, chamado de Pentateuco, livros históricos, formados por 12 livros, que vai de Josué a Esther, os poéticos, de 5 livros, que vai de Jó a Cântares, os profetas, que subdividem em profetas maiores com 5 livros, que vai de Isaías a Daniel, os profetas menores com 12 livros, que vai de Oséias a Malaquias, e encerra-se assim o Velho Testamento. A gente já fez essa introdução. Aí a junção desses livros dá 39 livros do Velho Testamento. Segundo subponto do segundo ponto, a canonicidade do Novo Testamento, a canonicidade do Antigo Testamento, melhor dizendo. Existem 3 fatores basilares da avaliação do livro canônico, a saber, a inspiração divina, que atesta o livro, se o livro é inspirado pelo Espírito Santo ou não. E a gente vai aprender isso na escola bíblica dominical. A particularidade do Antigo Testamento: quase a totalidade do livro foi escrito em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã. Algumas porções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. Vai à escola bíblica dominical, que você vai aprender de forma mais desmiuçada, de forma mais sistemática. A sinopse do segundo ponto: os livros inspirados que integram o cânon do Antigo Testamento são classificados como lei, históricos, proféticos e poéticos e proféticos.
Terceiro ponto da lição, o Novo Testamento. Primeiro subponto do terceiro ponto, os livros do Novo Testamento. Estes livros foram reconhecidos pela igreja após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e estão classificados em 4 grupos principais. Evangélicos, que são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Históricos, formados pelos Atos dos Apóstolos. Epístolas paulinas, com 13 cartas. Epístolas gerais, com 8 cartas. Revelação, que é o livro de Apocalipse. O conjunto totaliza 27 com 39 e 66, que é o compilamento da Bíblia. A canonicidade do Novo Testamento, os critérios de avaliação que determinam o cânon do Antigo Testamento. O que é cânon? A inspiração, que testificam a inspiração. É o reconhecimento e a preservação dos livros como a palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece discutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Quer saber quais? A Escola Bíblica Dominical, domingo, e você, por certo, irá aprender. Particularidade do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, koiné, um dialeto comum e presente por toda a cultura da fala grega, e presente em toda a cultura de fala grega, que muito auxiliou na propagação do Evangelho nos primórdios do cristianismo. Veja como é interessante a gente ter este conhecimento, não é? Lá no Velho Testamento, a sua conjuntura, ou seja, os seus escritos foram em hebraico e alguns poucos em árabes. Já o Novo Testamento em grego, né? Em grego. Enfim, chegamos ao término do terceiro ponto da lição, que tem essas 3 subdivisões. Então, que Deus continue nos abençoando, que você seja um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical, onde eu disse que nós estamos tendo um curso bíblico, um curso sistemático da Bíblia. E você, por certo, é o nosso convidado a fazer parte da maior escola bíblica teológica do mundo. A sinopse do terceiro ponto: os livros inspirados que integram o cânon do Novo Testamento são classificados como evangelhos, históricos, epístolas e revelação. A conclusão da lição: o conjunto de 66 livros forma um único livro, a Bíblia Sagrada. Estes livros constituem um cânon bíblico do Antigo Testamento. Os critérios para avaliação da canonicidade são a inspiração e o reconhecimento e a preservação dos livros como a palavra de Deus. A comprovação desse critério revela que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Por fim, chegamos ao término de mais uma lição do trimestre, a 4ª lição, a estrutura da Bíblia. E eu quero aproveitar o ensejo e convocar os irmãos, professores, dirigentes de escola dominical a adquirirem este livro do pastor César Moisés de Carvalho, o livro que vai lhe auxiliar e muito na pedagogia a ser apresentada na escola bíblica dominical. Estou fazendo aqui este comercial e gostaria que os professores, os dirigentes adquirissem, tivessem assim o privilégio de adquirir este livro, como também o manual da Escola Bíblica Dominical, que é escrito pelo saudoso pastor Antônio Gilberto, que vai lhe auxiliar, lhe mostrar como é a divisão da Escola Bíblica Dominical, como devem ser feitas as classes, as secretarias, é toda uma estrutura. Se a Bíblia tem a sua estrutura, né,
Aqui está a estrutura, o arcabouço, o ensinamento, a base da escola bíblica dominical. Então são esses dois livros que eu quero trazer como reforço para que os dirigentes e professores possam adquirir. Existe um hino na harpa cristã, eu até procurei para ver se encontrava na lição recomendado e não foi recomendado, infelizmente, mas é o hino 506, que é um hino inspirado por Deus, que, guardado as devidas proporções da minha voz, eu espero que os irmãos recebam algo da parte de Deus. Eu vou cantar e os irmãos, por certo, serão abençoados por Deus, e esse hino vai nos trazer, de fato, como surgiu e por que a necessidade de nós termos a Bíblia como nossa regra de fé. 506. Bíblia Sagrada, de Deus mandada, celeste tocha de velha luz, torna minha alma cheia de calma, pois nela ouço a voz de Jesus. Bíblia preciosa, joia gloriosa, és meu tesouro do coração, que me enriquece, me fortalece, mostra-me em Cristo a salvação. Bíblia bendita, graça infinita, de Deus revela o seu saber, dom verdadeiro, que ao mundo inteiro dela obtenho o sumo saber. Eu acho este hino lindo. Este hino toca a nossa alma. Que Deus nos abençoe. Amém? Querido e eterno Deus e Pai, te agradecemos por termos aprendido mais uma vez na Escola Bíblica Dominical. Toca, Senhor, nos teus servos, alunos e professores, para serem inspirados neste próximo domingo a trazer as verdades sacrossantas da Bíblia e, por certo, descobrirmos a sua estrutura, a sua forma, e termos, por certo, um melhor cuidado no manuseio e sabedoria no abrir e fechar as páginas sacrossantas da Bíblia Sagrada. Tudo isso nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.